Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos aqui através deste meio de comunicação, o podcast da Igreja Batista Central. O propósito deste podcast é um só, é estudarmos a Bíblia juntos. E nós optamos, nós aqui da Igreja Batista Central, sob a orientação do nosso pastor, do nosso ministério, optamos em estudar a Bíblia em formato, em ordem cronológica. E nós já fizemos alguns estudos anteriores. Começamos lá com Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, e neste espaço de tempo, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós abordamos a história e o desenvolvimento inicial da raça humana. Abordamos também alguns aspectos muito interessantes, como a história da queda, a história da desobediência. Falamos um pouco também do desenvolvimento e da humanidade saindo do Éden. E agora nós iremos estudar de forma mais específica a segunda parte do livro de Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 50. É a história primitiva de um povo escolhido, um povo que hoje conhecemos como sendo o povo de Israel. E quando nós olhamos esta história, automaticamente não podemos jamais nos esquecer da linhagem. E uma linhagem que reflete o propósito e o plano de Deus, apontando, mostrando, revelando a cronologia e a cristologia bíblica. Então nós temos aí Adão gerando Caim, Abel, Sete, automaticamente o terceiro filho gera Noé. Noé tem também os três filhos Sem, Cã e Jafté, e estes geram Tera gera Arã. Isso nós estamos falando aí de basicamente 2000 anos. Então, depois de Terã tem Arã, e Arã gera, obviamente, Abraão. E em Abraão começa a história de uma promessa que alcança a igreja moderna, uma promessa que me alcança. Nós temos basicamente 2000 anos, olhando desde Adão até Abraão. 2000 anos. E 2000 anos de Abraão até a promessa que se cumpre em Jesus Cristo. E este é o nosso propósito hoje, neste podcast. Olhar um pouquinho a história de Abraão, a história do chamado de Abraão, do desenvolvimento de Abraão, e com certeza encerraremos em José. E para isso nós estamos aqui com alguns professores da Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria, quero apresentar aqui à minha direita o Carlos Eduardo, mais uma vez. Carlos Eduardo. Muito obrigado, pastor, pelo convite. É um prazer receber você aqui, como sempre. À minha esquerda, eu tenho aqui o Evaldo também, que é um dos nossos professores de Escola Bíblica Dominical. É um prazer, é uma alegria receber você aqui neste momento. A alegria é toda minha estar participando desse momento, pastor. Benção de Deus. E à minha frente, como sempre, Cris Belloni, uma das professoras da faculdade, professora de Escola Bíblica Dominical, jornalista, escritora. É uma alegria, Cris, ter você aqui mais uma vez, neste bate-papo. Obrigada, pastor. Para mim é uma honra. Muito bem. E começando a falar
dessa genealogia toda, que começa em Adão, Caim, Abel, Sete, vem para Noé e chega até Abraão. Mas pensando na parte arqueológica, na parte social, nós tínhamos este contexto do chamado de Abraão. Muitas pessoas desconhecem que outras sociedades estavam em desenvolvimento, né, Cris? O Egito estava efervescente socialmente, culturalmente, o início da escrita também. Então, o chamado de Abraão não foi simplesmente um chamado aleatório. Quando nós olhamos a genealogia, a Bíblia mostra isso, que Noé, com certeza, transmitiu para os seus filhos a perspectiva de se conhecer o Deus Javé, de se ter um Deus para adorar. Automaticamente, Sem transmite para o avô de Abraão essa cultura de adoração, e o avô de Abraão, obviamente, passa essa cultura de adorador para o seu pai, que chega até Abraão. Então, o chamado de Abraão não foi por acaso, não foi aleatório, mas foi uma transmissão geracional daquilo que Deus tinha para realizar através dos seus escolhidos. E aí surge o pai da fé, Abraão, uma promessa de Deus. E nós poderíamos falar um pouquinho desta saída de Abraão daquela cidade de Ur, que era uma cidade muito polivalente, era uma cidade, era quase que nós poderíamos dizer hoje uma metrópole para a época. Isso significa que Abraão tinha um nível social, não é, Cadu? Abraão estava desenvolvendo na sua família, tinha um nível social. Abraão não sai do nada, ele não era um pobre qualquer. Como é que nós poderíamos pensar sobre isso? Quanto a isso, nós percebemos que, primeiro, o Abraão está numa grande cosmopolita, como Isso, o pastor mesmo disse. Exato. Então, ele está numa cidade que, na época, era desenvolvida. Isso. Ele tem uma vida totalmente estabelecida com a sua família, e ele recebe o chamado para ir para um local onde ele receberia, nessa terra Deus teria um projeto para efetuar na vida dele. Inicialmente ele vai, né, a promessa é para ele, mas ele leva toda a família. Hein, Cadu? Mas olha só, quando nós olhamos a perspectiva bíblica e o que Deus chama Abraão, é importante lembrar, e é importante até, eu quero reforçar isso e ver se você concorda, que Abraão já recebera dos seus antepassados uma visão sobre Deus. Que às vezes nós achamos assim, Deus apareceu a Abraão, chamou Abraão e do nada Abraão virou as costas. Abraão já havia recebido dos seus antepassados uma visão muito clara de quem era Deus, não é isso? Você concorda mais ou menos isso ou não? Concordo perfeitamente que Abraão ele já tinha uma visão de quem desse Deus, que era o Deus que esses ensinamentos que ele recebeu, embora ele não tivesse uma Bíblia como nós a temos hoje, ele recebeu esses ensinamentos através das tradições orais, né? Os pais ensinaram para ele. Da origem de Noé, o filho de Noé e assim sucessivamente, né? Correto. Ou seja, nós temos que tirar essa imagem que foi do nada, Deus aparece e chama Abraão, Abraão vira as costas, sai de uma cidade super cosmopolita, como você mencionou, né? E isso é muito dinâmico. Cris, você concorda com isso? É isso mesmo? Eu concordo. Eu acredito que Abraão conheceu Noé, inclusive, né? Isso, exato. Existe essa possibilidade. Pelos estudos, talvez Abraão tivesse a idade de 58, 60 anos, mais ou menos. No falecimento de Noé, né? Isso. Exato. Então, assim, a gente não pode afirmar, mas claro. Eu acredito que de alguma forma houve um contato entre eles. Uma transmissão de conhecimento, de vida religiosa, né? Isso, do mundo pré-diluviano para o pós-diluviano, né? Que era o único elo que eles tinham, era a família de Noé e os descendentes dele. Exatamente. Evaldo, e aí? O que você pensa sobre isso, sobre essa visão de transmitir a visão religiosa para a próxima geração? Você que é um pastor de jovens. A gente vê que a principal forma realmente de transmissão da palavra e do Deus verdadeiro era através da tradição oral. Isso, né? Então, exato. E a gente vê como Deus vai concatenando as coisas para que chegasse até a vida de Abraão. Exato. Não deixou isso se perder, né? E plantou no coração aí de toda a família a partir de Noé, né?
pós-dilúvio até chegar a Abraão. E a partir de Abraão, a gente começa a ver assim o quão Deus não deixou escapar o plano dele. Isso, Ele exato. foi traçando e as coisas foram acontecendo, e Abraão foi parte desse processo. Talvez essa seja a razão pela qual Abraão é conhecido como o pai da fé, o pai da promessa, né? Porque, como você mencionou, não escapou absolutamente nada das promessas de Deus para Abraão e para sua família, não é verdade? E mesmo, Cris, parece que a família de Abraão, no início, tem uma certa insegurança, né? Sair de Ur, uma cidade estruturada, uma família estruturada. Eu imagino assim, hoje é muito difícil para nós, famílias modernas, sairmos de um lugar, pela fé, um lugar estabilizado, e irmos para outro lugar. Mas como é que você acha que era naquela época, Cris? Qual era a visão feminina disso tudo? Teve que ter uma total confiança em Deus, porque ele deixou a estabilidade que ele tinha. Isso, exato. Como a gente já comentou. Ele não era um homem que tinha necessidades financeiras, por exemplo. Vinha de uma família nobre. Exato. Então, deixar tudo aquilo e deixar a família para seguir o plano de Deus, não é? Sem saber o que vai acontecer e sem saber, inclusive, para onde ele iria. Porque Deus não deu uma indicação para ele, não tinha um GPS. Você vai sair daqui, eu vou te mostrar para onde você vai. Exato. Ele simplesmente conheceu o projeto de Deus no meio do caminho. Às vezes isso não acontece com a gente, né? Porque a gente não quer dar o passo sem ver o chão. É mais ou menos o que ele fez. Ele deu o passo e não sabia para onde estava indo. De Gênesis 12 a Gênesis 36, Deus faz exatamente isso que você falou. Escolhe e coloca no coração de Abraão e coloca uma visão, conforme o Evaldo falou, uma visão extraordinária de bênçãos, de promessas que alcançariam muitas nações e que chegaria até nós, a igreja contemporânea. Mas não foi tão fácil assim, né, Cadu? Logo no início nós já observamos que o desafio era enorme e saindo de Ur dos Caldeus já começam os grandes desafios. Sim, pastor. Os problemas de Abraão, eles começam porque começam a partir desse momento em que ele está indo primeiro para um lugar que ele não conhece. Exato. Então, literalmente, ele está indo sem um destino, né? Como, digamos assim, como a Cris acabou de repetir. Depois, ele vai ter problemas com essa família que ele tem, principalmente com relação a Ló, né? Porque ele insiste em levar o Ló. Mais à frente ele tem um problema, que é a questão da idade dele, porque como que ele vai gerar uma posteridade, sendo que ele já é velho, né? O texto dá a entender que também a sua esposa não tinha mais a capacidade de poder gerar, e isso cria uma grande insegurança. Fato é que até mais à frente, Deus literalmente pede para que ele saia um pouco do seu problema, né? Usando um dia que ele está muito chateado, né? Se pensando no que ele pode ou não fazer, o que ocorre? Deus chama ele literalmente para ele sair da tenda e começar a contar as estrelas do céu, né, e contar as areias da praia, para que a partir daí, se ele consegue fazer tudo isso, porque a promessa de Deus você vai ter tantos filhos, tanto quanto eles. Agora, como isso vai acontecer, depende única e exclusivamente do fato de crer. E crer nesse Deus. E provavelmente nós estamos falando aí de 10, 20 anos já da saída da cidade, né? Com esses problemas todos, com o seu sobrinho, com a debilidade na fé, e tudo isso passaram-se provavelmente décadas, não é isso? Exatamente. E aí quando o anjo do Senhor, o anjo do Senhor aparece, ou foram os anjos do Senhor? A princípio foram os anjos, o anjo do Senhor, né? No episódio da tenda foi o anjo do Senhor, né? Exato. Lá um pouco mais à frente, no capítulo acho que 18 e 19 de Gênesis, exato, aí aparecem os anjos, né? Isso, o anjo do Senhor aparece em primeiro lugar para reforçar a ideia, o chamado, para reavivar a fé de Abraão e de Sara, que, como você já mencionou, já eram pessoas de idade, não é? Exatamente, eles já eram pessoas de idade, né? A Bíblia diz que Abraão deveria ter mais de 90 anos nessa época, né? E Sara também já era extremamente idosa. Isso. E nós estamos falando agora há pouco sobre os problemas que Abraão enfrentaria, né? Isso. Um deles foi até mesmo a descida até o Egito, e outros episódios que vão acontecendo durante o transcurso de tudo isso. Na saída de Abraão de Ur dos Caldeus,
ele acaba levando a sua família, né? Dentre eles Ló. E devido aos conflitos que vão acontecendo durante o transcorrer do tempo, acaba tendo um conflito e Abraão fala, olha, você escolhe qual lado que você quer ir. E a partir daí, o que acaba sucedendo é que a Ló decide ir para as campinas, né, de Sodoma e Gomorra, né, Cris? E conhecidas, né, as cidades conhecidas como as cidades dos pecados. Ele fez uma má escolha, infelizmente, mas ele foi pela aparência. Porque Sodoma e Gomorra era uma cidade muito movimentada, né, Cris? Enchia os olhos, né? Sim. Os viajantes gostavam muito de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra Sim. era uma cidade que, de fato, causava um desejo de ir morar nela. Sim. E foi isso que aconteceu com a escolha de Ló. Sim, mas ele não viu o lado da decadência moral da cidade, né? Ele só viu, aparentemente, né, a cidade do glamour, né, a Exato. cidade onde tinha os turistas, vamos E dizer assim. você tem alguma curiosidade? Por que Deus escolheu não, por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Segundo a Bíblia, por causa do pecado dos moradores. Mas existiam outras cidades em volta de Sodoma e Gomorra. Sim, mas Então eu aquela acredito que cidade lá ela deveria- realçava. Eu acredito que ali era onde tudo era centralizado. A maioria dos pecados eram centralizados, né? Exato. E o próprio Deus, ele acaba respondendo isso, né? O anjo do Senhor, né? Na teofania com Abraão, ele acaba respondendo isso, porque Abraão pergunta, né? Naquelas perguntas ousadas que ele faz, olha, se exato. tiver 50 justos aqui, o Senhor vai É destruir verdade. a cidade? É mesmo. Isso E aí ele fala, se tiver 50 eu não vou destruir. E aí ele vai perguntando até chegar a 10 pessoas, se tiver 10 eu não destruo. Exato. Então, mostrando que realmente a cidade era totalmente comprometida o com o polo, pecado. o centro da exatamente. pecaminosidade, né? E nesse contexto, inclusive, quando nós lemos algumas epístolas do Novo Testamento, ou até nos Evangelhos, Sodoma e Gomorra é tida como antro, né, de pecados, é tido como um referencial sempre negativo. Toda vez que a gente trata sobre uma referência ruim, né, de cidade, um local onde o pecado predomina e coisas ruins, aparece eventualmente Sodoma e Gomorra. Sodoma né? e Gomorra. Triste fim para aquelas cidades, né? Sim, com certeza. Triste, sim. Com Virou um certeza. símbolo, né, até o dia de hoje. É. E é interessante que a gente consegue provar arqueologicamente, geologicamente, que a cidade realmente existiu, que foi construída e que a Bíblia está certa. Porque tem muita gente que fala, foi um asteroide que caiu na cidade, que queimou tudo, só que não existe uma cratera para provar isso. Isso, exato. Mas a arqueologia prova, né? A gente vai ver alguns vídeos agora do Rodrigo Silva, que é o arqueólogo da Aline em Israel, e eles mostram essa região e todas as provas arqueológicas de que realmente aconteceu um incêndio de cima para baixo. Não foi do chão, realmente veio de cima o fogo. E dá para provar mostrando pelas camadas das rochas. Olha, uma das evidências mais fortes que eles encontram para falar que aqui foi a cidade de Sodoma é justamente a estratigrafia. Esse lugar onde eu estou aqui do palácio pertence ao chamado período do Bronze Médio. O período do Bronze Médio, eu estou falando algo em torno de 1700, 1600 anos antes de Cristo. E aqui você nota que a cidade foi construída e ela foi destruída também. Como é que eu sei disso? Olha para essa parede aqui. Vocês estão vendo aqui que nós temos várias camadas, mas se você olhar bem, eu não sei se o vídeo vai mostrar, aqui você tem várias cinzas. Olha aqui como é que a coloração aqui é diferente daqui embaixo, tá vendo? Olha, vou pegar um pouquinho dessa cinza aqui e mostrar para vocês. Olha, isso aqui é cinza misturada com terra, tá vendo? Olha mais aqui, Laura vai vir mais aqui, vai mostrar para vocês. Olha nesse canto aqui, a marca do queimado tá mais clara ainda de se ver, olha. Conseguem ver? Só mostra aqui pro pessoal de casa poder ver, meu bem. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tá bem clara a marca do queimado, ó. Cinza e destruição. Isso aqui era algum material de madeira que havia aqui e que foi destruído. Tá vendo, olha? A madeira tá queimada, é claro. A madeira virou farelo aqui, pó. E a cinza também da destruição. Você tem toda essa marca aqui, olha. Então, olha a largura dessa destruição. Daqui até aqui, olha. Então toda essa parte aqui foi completamente destruída pelo fogo. Aliás, tem até cinza até aqui, olha. A cinza vem até aqui em cima, ó.
Então a gente sabe que em algum período, em torno de aproximadamente 1650 a.C., depois eu vou falar dessa data, essa cidade foi completamente pulverizada pelo fogo. O mais curioso é que o fogo que destruiu aqui a cidade de Tal Haman não é um fogo que pega de baixo para cima, parece que foi um fogo que veio assim, realmente de cima para baixo. Tudo isso aqui foi coberto de cinzas e todo o palácio que havia em torno de onde eu estou aqui foi completamente pulverizado. Só para tentar ficar mais claro ainda esse detalhe que eu falei do fogo vindo de cima para baixo, notem que aqui não foi um fogo comum. Perceba que a onda que faz de cinzas, ela vem nessa direção assim, como se fosse realmente uma onda, como se o fogo viesse numa forma de água. Você entendeu a comparação? Como se ele fosse descendo assim, olha, e consumindo tudo. Veja aqui o formato que ele vai vindo. Estão vendo? Olha, nessa direção aqui. Um fogo normal, ele só queimaria tudo e ficaria tudo reto aqui. Mas ele veio descendo assim e pegando tudo. Nós temos mais cerâmica aqui que nos ajudam também a datar todo esse período aqui. Olha, tá vendo? Uma cerâmica aqui, ó, pedaço de cerâmica. E eles encontraram aqui também muito metal retorcido. Isso aqui é rocha retorcida. E ela começa a ficar vitrificada. O fogo que consumiu tudo isso aqui, acredita que foi uma temperatura superior a 2.000 graus. Agora vejam como toda a região aqui está queimada. Olha essas pedras aqui. Vocês estão vendo a cor delas bem queimadas? Olha. Toda a rocha aqui foi queimada. Olha aqui. Nós temos ainda indício de uma queima monumental aqui, de algum fogo que praticamente derreteu a área. Até do ponto de vista geológico, é possível você ver como é que tudo está literalmente queimado até hoje. Mostrando assim mais de perto, talvez fique mais fácil para vocês poderem ver o que eu estou falando. Olha aqui a rocha cheia de marcas escuras aqui, na parte de cima, no topo. E novamente eu acentuo, que eu já falei do ponto de vista arqueológico, agora do ponto de vista geológico. Foi um fogo que veio de cima para baixo. Gente, deixa eu colocar aqui para vocês de maneira bem clara que tudo isso que eu estou falando, dessa queima gigantesca, monumental que houve aqui, isso não é uma posição de um crente, de um pregador do evangelho, ou dos cristãos querendo forçar a Bíblia, não. Quem afirma que isso aqui foi exposto a um grande incêndio de proporções gigantescas no período do Bronze Médio são físicos, historiadores, astrônomos, muitos deles até céticos em relação à Bíblia. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia, como a de uma fornalha. E essa destruição relatada na Bíblia transforma o lugar que um dia era uma zona verde no que a gente vê hoje em dia. O ponto mais alto do monte, ele tem 220 metros de altura e ele tem 8 quilômetros de extensão. Não é uma pequena coluna, e sim uma montanha gigantesca. E ela é diferente de todas as outras montanhas em volta por ser feita de sal. Isso aqui é parte do Monte Sodoma, um monte de sal. Vejam o outro lado dessa pedra. Olha que coisa fantástica. Olha aqui. Vejam de pertinho as pedras de sal. É realmente fantástico. Essas aqui eu vou guardar para levar. Mas vejam também aqui embaixo as formações. O sal cria padrões únicos e essa parte interna nos ajuda a ver que realmente é uma pedra de sal gigante que se soltou do Monte Sodoma. Eu vim até aqui para a gente ver essa pedra de sal. Ela é conhecida como a mulher de Lot.
Vocês veem que ela tem um formato que lembra uma mulher? Vamos agora subir com o drone e ver essa estátua de sal mais de perto. Será que ela realmente é a mulher de Ló, como está citado na Bíblia? Nós não sabemos. Por um lado, ela é gigantesca, bem maior que uma pessoa. Por outro lado, nós sabemos que estamos no lugar certo, no Monte Sodoma. E nós sabemos que essa tradição já existia desde os tempos bíblicos. O historiador Flávio Joséfos fala do pilar de sal há quase 2000 anos atrás, e o pilar também é citado por alguns pais da igreja, como Irineu de Leão e Clemente Romano. Mas agora eu pergunto para você que está assistindo, você acha que essa estátua de sal é ou não é a mulher de Lot, como relatada na Bíblia? Vejam essa paisagem, a gente está num lugar que não parece ser desse mundo. A gente consegue ver todas essas colinas, algumas que parecem inclusive que têm restos de edifícios destruídos, de construções antigas. E é importante a gente lembrar que mesmo que nós estejamos em Sodoma e falando dessa cidade, no total 5 cidades foram destruídas, o que eram chamadas as cidades da Campina, que é Sodoma, Gomorra, as mais conhecidas, Zeboim, Zoar e Adamá. As 5 cidades foram destruídas e por isso não só esse monte, mas toda essa região está completamente destruída e seca até os dias de hoje. Mas o que essas cidades fizeram de tão terrível para receber essa punição? A Bíblia relata de que quando os anjos vão à casa de Lot em Sodoma, a população da cidade se junta e, sem saber que eles eram anjos, tentam atacar e abusar deles. E essa passagem nos mostra a índole e as ações da população. Mas Deus já tinha decidido destruir as cidades antes disso. Então, o que mais eles tinham feito de errado? Vamos buscar essa resposta nos livros bíblicos e tradições antigas. No livro de Isaías fala que as cidades estavam cheias de pecado, e o profeta Ezequiel nos conta quais eram esses pecados, que eram o pecado da soberba, da fartura de pão e não ajudar os pobres e os necessitados. E também está relatado no livro de Judas sobre a imoralidade e as relações sexuais antinaturais que aconteciam ali. E também fontes antigas falam que as cidades eram arrogantes e que não respeitavam os estrangeiros. Então nós vemos que todos esses fatores juntos são motivo da destruição da região. E por onde a gente olha aqui entre essas montanhas, a gente encontra bolas de enxofre. Agora, enxofre normalmente se encontra em zonas onde tem atividade vulcânica. Onde tem um vulcão aqui? Em nenhum lugar. Então já é uma coisa estranha que a gente encontra enxofre onde ele em teoria não deveria estar, pelas regras que a gente conhece da natureza. E também a pureza desse enxofre não se encontra em outros lugares da natureza. Normalmente tu vai encontrar perto de um vulcão, por exemplo, enxofre que é 50% enxofre. Aqui ele é mais de 90%. Para essa parte do experimento, eu vou estar usando fósforo, que eu vi que vai ser mais fácil do que com o papel e o isqueiro. Nós estamos vendo o que a população de Sodoma viu há mais de 3.000 anos atrás, o enxofre queimando. E eu vou ligar agora o flash da câmera para vocês verem. Uma das dificuldades que Abraão vai enfrentar, conforme nós já mencionamos, é a questão de ter filhos. Exato. Aí, nesse exato momento, Evaldo, o que acontece? Abraão, Sara, decide fazer o quê? Dar uma forcinha para Deus, E aí começa uma grande celeuma. Um detalhe interessante é que da promessa de Deus feita a Abraão,
até o cumprimento em Isaac, não, nesse período foram 25 anos. É porque realmente Deus às vezes demora realmente para cumprir as promessas na vida. Segundo o olhar humano, né? Segundo o olhar humano, exatamente. Agora, depois de 10 anos, nesse período, Abraão e Sara quiseram dar uma ajudinha, uma forcinha para Deus, né? Então tinha lá, era um expediente legal, eles tinham uma serva chamada Agar e quiseram usar a serva para que ela gerasse um filho e que culturalmente na época se tornaria filho deles. Isso. Já que Deus não cumpriu a promessa, nós vamos dar uma ajuda para Deus agora. Evaldo, quando você diz expediente legal, era comum naquela cultura, para aquela região, usar a serva como concubina, é isso? Seria mais ou menos isso aí. Exatamente. Então ele se valeu da cultura local. Ele não, Sara, né? E ele com certeza aderiu também. Será que ele esqueceu da promessa de Deus ou é ajudinha mesmo? Como é que você consegue olhar isso? Não, eu creio que não esqueceu da promessa de Deus, mas ele desanimou, assim, de esperar tanto tempo. Falar, eu acho que Deus talvez tenha se esquecido, né? Então nós vamos dar uma força aqui, né? Exato. Como era algo legal e o filho da escrava se tornaria filho deles de forma legal, então fizeram isso e de fato, né? Eles concordaram. Abraão teve relações, né, com Agar e aí nasceu Ismael. Né? Ismael nasceu nesse processo. Ai, Cris, e aí abre um processo tremendo, né? Que nós experimentamos até hoje, né? BO, o famoso BO, né? E é um BO tão complicado porque, assim, a Bíblia menciona que quando Agar estava gestante, ela já teve um desencontro com Sara. Aí Sara expulsa ela para o deserto e o anjo encontra com ela e fala, volte, reconcilie. O menino nasce. E me parece que 13 anos depois, quando já tem o filho da promessa, que é Isaac, na celebração, no desmame, né? É impressionante, parece que no desmame houve ali uma certa confusão, né, entre crianças. E aí o reverendo Hernandes até faz uma abordagem muito bonita disso aí, vale a pena realçar que Isaac, naquele momento de festa com seu irmão Ismael, houve ali uma pequena rusga infantil, que aparentemente nós experimentamos isso, né, num momento de celebração, mas naquele momento Sara sente-se muito condoída, né, muito má por aquela situação, um menino de 13 anos e o garoto, e acontece uma nova ruptura, né, e desta vez a ruptura foi séria, que Sara manda Agar sair, aliás, nem fala, né? Aí não é mais Agar, aí é escrava, né? Manda essa escrava com esse menino, o menino não tem nome, e o BO acontece mesmo, né? Eu acho que ela ali aproveitou a oportunidade, né? Na verdade, eu acho que ela já estava matutando há muito tempo, né? Estou falando agora como mulher, isso, né? Exato. Porque ela viu... Bem lembrado, eu também acho que sim, viu, Minha Cris? Promessa chegou, isso. E olha o que eu fiz no passado, né? Estraguei tudo. Está na hora de tentar consertar. Então eu acho que ela foi a oportunidade dela se livrar do problema que ela mesma criou. Isso. E pelo que até a Bíblia revela, pegando esse gancho que a Cris, né, comentou, a Bíblia revela que a própria Sara, pastor, ela começou a perceber que algumas atitudes que Ismael tinha em relação a Isaac, né, não o agradavam. Então essa foi a deixa fatal para poder mandar Sara Agar embora. Né? Agora, já que a Cris colocou a visão de mãe, eu vou colocar a visão de pais. Gente, Abraão deve ter sentido muito mal, né? Que o Evaldo já colocou que era parte da herança. E era mesmo. Ismael seria o herdeiro também, né? E tanto é que nós observando a história, Deus não abandonou essa promessa para Ismael. Mas eu acho que Abraão deve ter ficado com o coração muito apertado, né? De ter que fazer realmente. E aí Deus parece que consola Abraão, né? Abraão, vai, faça, porque está dentro do meu propósito. E é isso mesmo, Evaldo? Como é que... Sim.
nesse episódio, né, que vamos contextualizar aqui, que aconteceu um bullying, né? Isso, exato. Seria... entre Ismael, exato. e que tinha entre 16 e 17 anos aproximadamente. Isso. E o desmame de Isaac ali, ele tinha mais ou menos 3 anos de idade. Isso. E Sara percebeu, ela fala com Abraão e ela não fala, olha, não tá legal. Ela fala, ó, eu quero que você expulse ele da nossa casa. Isso foi radical, e isso né? foi radical. Isso pesou para Abraão, porque Abraão, no fundo, teve um período que ele acreditou que Ismael realmente fosse claro, parte da promessa. Claro. E a Bíblia fala que ele ficou, foi dolorido para ele. Pesaroso. Foi pesado. Mas Deus aparece a ele, fala para ele, ó, ouve a tua mulher. Não, fica tranquilo. Ouve a tua mulher, despede aí Agar, despede Ismael. No dia seguinte ele já despediu. Né? Foi obediente. Foi obediente. Ao contrário de muitos. Mas já ao contrário de muitos hoje, são desobedientes. Exatamente, exato. Mas essa obediência, Cris, estava dentro do propósito de Deus, ainda que a cena não é a melhor cena, o exemplo não é o melhor. Obviamente eles estavam numa consequência de erros, né? Porque não entenderam o tempo de Deus para a promessa, e isso trouxe consequência, não é verdade? Até os dias de hoje. Sim, é porque de Isaac a gente vê que tem os judeus, né? Gerou os judeus. E de Ismael, que é os árabes. Isaac é o filho da promessa, seria isso. Isso, então é o povo de Israel. Isso. E a gente vê essa briga até o dia de hoje entre os judeus e os árabes. Isso. Infelizmente, é uma consequência, e a gente vê através da Bíblia que todos os nossos atos geram consequências. Então, conforme a Bíblia, tudo que a gente planta, a gente colhe. E, infelizmente, a humanidade está colhendo por esse ato do passado, não é? É o desenrolar da história. Isso. E quando nós olhamos, por exemplo, essa genealogia de Isaac, aí nós temos uma história também maravilhosa de Jacó e Esaú, que vai dar origem ao povo selecionado, o povo escolhido, né, Cadu? É isso mesmo? Exatamente. A história de Jacó e de Esaú, né, é uma história fantástica, porque eles são gêmeos, né? Isso. E o que acaba ocorrendo na realidade é que quando eles nascem, existe uma preferência do pai em relação a um dos filhos e da mãe em relação ao outro. Cada qual, como os nossos filhos, né, tem uma característica, às vezes, que se destaca em relação ao outro. É verdade. Cada pai ama todos de forma igual. A única diferença é que, às vezes, vamos dizer assim, tem uma afinidade, não é questão que você ama mais um do que o outro, mas é a mesma afinidade. Só que Isaac, ele manifesta, né, a preferência, isso fica bastante explícito, que ele vai dar a bênção da primogenitura, né? É como se hoje, basicamente, ele fosse deixar toda a herança para o filho mais velho, que era a tradição da época, que é Esaú, porque Esaú gosta de caçar e etc. Mas quando a mãe percebe essa situação, aí começa um outro imbróglio, né? Um outro problema. É interessante destacar Abraão como pai da fé, também pela atitude que ele teve quando ele ouviu a voz de Deus, falando, olha, pega o teu filho, vai para o monte e sacrifica ele para mim. Né? E Abraão, ele não tinha dúvidas com relação a isso. Até mesmo quando ele recebeu o chamado de Deus, ele tinha a palavra fé como um verbo mesmo, né? Não como prática, né? Como prática. Ele praticava, ele ouvia a voz de Deus e ele praticava, e ele era abençoado por Deus. Eu queria destacar uma coisa interessante, pastor, que a Bíblia, ela não é um livro de história fantasiosa, né? Porque ela dá relatos reais que nós podemos realmente associar à nossa vida hoje. Como aconteceu com Agar, que nós falamos, com as suas dificuldades, com Sara, com as suas dificuldades, o relacionamento de Abraão com Sara. Mas, ao mesmo tempo, ela alia isso com a fé sobrenatural. E Abraão não é à toa que é o pai da fé, considerado o pai da fé, em cima do chamado dele, em cima dessa atitude que ele teve com o filho Isaac, confiando realmente na promessa que Deus iria cumprir através da vida de Isaac. Né? Inclusive esta parte do desenvolvimento da fé de Abraão, com este exemplo
de sacrificar o próprio filho, é muito forte e é difícil de compreender. É difícil, é desafiador, assim como foi desafiador para Noé entrar na arca com toda a sua família, com todos aqueles animais, né? Assim como foi desafiador para Adão e Eva ouvir a voz de Deus e entender e obedecer. Ou seja, a vida cristã continua sendo uma vida de desafios e sacrifícios, né? De escolhas, assim como você mencionou. E esta escolha de Abraão em relação ao sacrifício do seu filho, com certeza é uma escolha que vale a pena meditarmos e pensarmos na promessa de Deus, porque ele foi até o último segundo, né? Até o último segundo, quando Deus entra com providência, mostrando a saída, e isso tem também uma aparência, um foco muito grande no que Jesus sendo a providência para as nossas vidas, como sendo a provisão divina para nós que estávamos perdidos, não é isso? Exatamente, tanto que no momento em que Abraão iria fazer o sacrifício, Isso. aparece o cordeiro, que é sacrificado no lugar de Isaac. Exato. Então já simbolizando realmente o que Cristo faria por nós, dando a sua vida por nós, né, como sacrifício por nós. Exato. Então esse é o grande exemplo aí que nós podemos refletir do que Deus já iria fazer no decorrer do tempo. Interessante também a Pois gente não. mencionar que naquela época era comum os povos pagãos fazerem esse sacrifício dos filhos, né? Então eu acredito que Abraão deve ter pensado assim, um pedido de Deus, se o povo, né, o povo pagão faz isso pelos deuses deles, o que é fazer isso para o meu Deus, né, sabendo que Deus é capaz de ressuscitar também. Olha aí, Cris, essa perspectiva de olhar na cultura local, ela não é muito comum por nós hoje, né? Ou seja, eu, por exemplo, quando eu falo o sacrifício de Abraão e Isaac, o que me vem à mente é um caso isolado, mas não era um caso O que isolado. torna então, muito mais difícil da gente entender, exato, não é? não era um caso Mas se a isolado. gente pensar na cultura ao redor, Aham. que é totalmente diferente da Isso, cultura de isso. Deus, Exato. e Deus pedindo aquilo para Abraão, então era uma coisa comum para o dia a dia dele, né? Ele ver os outros povos, não que ele faria isso com o filho dele, mas se Exato. Deus pediu e estava dentro do contexto, né? Cris, até pegando o gancho do que você está dizendo, isso é tão comum que quando nós vamos avançar uns 500, 600 anos na história, a gente percebe que Deus ele proíbe essa prática, é proibida essa prática. Isso fica expressamente proibido nas leis, os profetas vão repreender essa conduta, porque todas as nações ali, digamos que de Canaã, né, elas tinham essas práticas, era algo corriqueiro, e Deus ele proíbe esse tipo de coisa. Sim, era abominável, né, para Deus. Eles ofereciam os bebês ao deus Moloque, né? E era uma coisa terrível. Dentro do contexto que nós estamos falando de família, convém destacar um fato extremamente relevante. Qual é? Dentro do plano da promessa que Deus tem de criar um povo, uma das coisas que Deus quer fazer é conservar os ensinamentos que ele passou para esse povo. E uma das preocupações, principalmente que Abraão e Sara têm, qual que é? É fazer com que Isaac case com alguém da sua parentela, ou seja, que tem costumes, que tem hábitos, que serve o mesmo Deus, que recebeu os ensinamentos, e a partir daí, conservar aquilo que foi aprendido. Isso é algo que quando nós vamos estudar, tanto a questão de Jacó, vamos estudar a questão dos seus filhos, é algo que vai se destacar. Porque Deus tem uma preocupação, né, que os seus filhos não se misturem com as nações, com os povos das nações vizinhas e que estavam ali naquela região de Canaã e acabem assumindo as mesmas práticas que eles acabam realizando e com isso eles percam a pureza. Isso é algo que a gente já vai até avançar lá daqui a pouco e falar um pouquinho quando tratarmos sobre José. Mas isso é interessante, Cadu, porque quando olhamos hoje, a igreja contemporânea, a igreja moderna, muitas famílias não fazem questão mais de manter essa linhagem cristã, né? São famílias que às vezes
os pais não se importam em ensinar os filhos a procurarem cônjuges da mesma fé, do mesmo propósito, e aí criam-se famílias com julgo desigual. Mas isso, naquela época de Abraão e Sara já tentavam evitar isso sob o comando de Deus, não é? Corretíssimo, pastor. Era uma preocupação que Sara tinha, né? Inclusive Abraão, né, quando ele manda buscar, ele vai até, manda o seu mordomo, né, ir até a casa dos seus parentes, ele dá orientações bem claras para ele de como que ele deveria, como que deveria ser a moça que viria. Então, essa é uma preocupação que naquela época já existia. Em todo o Antigo Testamento existe uma preocupação de Deus em relação a isso. No Novo Testamento nós temos várias orientações quanto a isso, principalmente 1 Coríntios 15:33, né, que fala sobre esse assunto. Então, como Deus está formando e está cumprindo a sua promessa, e essa família vai crescer para se tornar uma nação, a primeira coisa ela tem que aprender a guardar os ensinamentos, não pode misturar, né? Deus, ele não aceita, né, essa questão de julgo desigual. É algo bastante claro nas Escrituras. E é interessante quando a gente fala dessa mistura, né? Até quando a gente está vendo o casamento aqui de Isaac com Rebeca, estava tudo bem, né? Aí vem um outro BO, quando nasce Jacó e Esaú, e aí um filho rouba a primogenitura do outro, o que acontece? Que Jacó, ele também precisa herdar o que era o plano para Esaú. Então, eu estava ouvindo hoje um hebraísta explicando sobre isso, e ele falou o seguinte: na verdade, Lia deveria ser a esposa de Esaú, porque não deveria haver mistura, não é? Deveria ser dentro da família. E aí, Jacó, o enganador, ele é enganado pelo sogro, né? E ele acaba tendo que se casar com Lia, e depois que ele recebeu Raquel. E aí a gente vê que Esaú, indo embora, né, depois que tem a briga entre os irmãos, ele acaba se casando com as filhas de Et, e depois ele se casa com uma que se chama Zemate, que é uma neta de Abraão também, é prima dele, e é uma filha de Ismael. Então a gente vê que ele partiu para o outro lado. Esaú também foi para o lado de Ismael, que é a geração dos árabes. Então a gente vê a confusão, né, que se dá. E Jacó, é Jacó que se torna Israel, que continua o plano de Deus. Exato, Cris. Até pegando o seu viés, quando nós lemos o texto bíblico, uma das preocupações bastante clara que Rebeca tinha era o quê? Era de acabar tendo desgosto, isso fica bastante claro nas Escrituras, ter o desgosto que ela teve com o Esaú em relação a essa questão dos casamentos com Jacó, porque ela diz assim, que se isso acontecesse com ela ia descer com grande amargura, né, a sepultura. Isso fica basicamente, está bem claro nas Escrituras, né? E desceu com essa amargura, né? Porque aí depois eles geraram Amaleque, né, que é um neto de Esaú também, e hoje é o que a gente lê na Bíblia, né? O espírito de Amaleque é o que gera todas essas brigas entre árabes e os judeus, né? E a gente entende que isso vai até o fim dos tempos. Sim. Quando nós olhamos essa história tão icônica desta mãe que acaba influenciando, você mencionou que não foi uma questão de prioridade paterna ou materna, porque cada um deles, tanto Jacó quanto Esaú, tinha as suas habilidades, mas a mãe influenciou nesse processo de primogenitura e há um racha aí. A família literalmente separa. Jacó sai fugindo do seu irmão com medo da morte e começa uma nova história, não é isso? Exatamente. A partir da questão da bênção da primogenitura, porque a gente pega esse gancho aí, o que aconteceu na realidade, quando Jacó ele vai enganar o seu pai Isaac, é que ele está requerendo algo que ele conseguiu, apesar de ser errado. Por quê? Na realidade, o Esaú, ele tinha vendido a bênção da primogenitura, independente se era um prato de lentilhas
para o seu irmão. Então, naquele momento, né, a Rebeca, né, que queria que o seu filho, que Jacó fosse, eventualmente, fosse o primo que herdasse essa promessa, quando ele vai lá e faz isso sobre os mandos da mãe, de enganar o próprio pai, ele está exercendo até um direito dele, embora fosse errado. Agora, a partir daqui nós temos um racha na família, porque Esaú fica tão revoltado que ele decide matar o próprio irmão. E o que acaba ocorrendo, Cris, para a gente ter ideia, é que a mãe, tendo ciência que o irmão vai matar o outro, né, vai acontecer um fratricídio, palavra difícil. Quando isso vai acontecer, ele foge. A Rebeca fala assim, ó, vai lá para a casa do meu irmão Labão, corre para lá. E a partir daí, né, Jacó, ele vai experimentar, né, a culpa, ele vai passar por um processo onde ele vai ser trabalhado. Então ele vai para a casa de Labão, onde ele fica ali, lá no caminho, ele acaba conhecendo a Raquel, né? E foi amor à primeira vista. Aí a partir dali ele decide que quer casar com aquela linda moça. Aí ele tem que, naquela época não é como hoje, né? Que as pessoas podem levar as nossas filhas, né, pastor? Né? Pode levar as nossas filhas embora e não paga nada, né? Não, pelo contrário, você tinha que pagar um dote. Então, qual seria o dote de Jacó? Por Raquel, 7 anos de trabalho. Só que, infelizmente, como a lei da semeadura sempre cobra, o que aconteceu? Ele acabou no dia das núpcias, Labão, né, que era mais traiçoeiro do que o usurpador, acaba fazendo o quê? Passa a perna no Jacó e coloca a Lia para ser desposada. Quando ele acorda no dia seguinte, ele percebe o tamanho do problema e agora vai tentar acertar as contas com Labão. E olha, infelizmente a nossa tradição qual que é, Cris? A mais velha tem que casar primeiro, Lia tem que casar primeiro, só que ele quer Raquel. Por conta disso tem que trabalhar mais 7 anos. E tudo isso aí, Cadu, acaba gerando uma situação extraordinária, que é quando Jacó, com toda a sua família, com as 2 esposas, filhos e toda o seu, não vou dizer riqueza, mas todo o suor do seu trabalho, ele passa por um momento de retornar à sua casa, retornar à casa de Esaú, retornar à casa de Isaac, e ali recebe um novo nome. Como é que é essa questão desse novo nome? O que significa isso nos dias de hoje? O que nós podemos explicar para o nosso ouvinte essa transição? Foi apenas um nome, atitude? Como é que o projeto de Deus ainda estava valendo nessa altura? Na saída de Jacó da casa de seu sogro Labão, agora com suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e vários filhos, né? E o suor do trabalho, né? Que era e o suor do bens. trabalho, isso, que eram muitos bens, né? Jacó tem uma grande preocupação. Qual é a preocupação de Jacó, né? Ele vai passar por um caminho onde ele sabe que vai encontrar, Cris, o irmão dele, que é o Esaú, que da última vez que ele o viu, estava sentido, né? E ele passa por nesse caminho, ele acaba em um dos dias, né? Ele toda a família está dormindo, durante a noite ele é visitado pelo anjo do Senhor, que ali na realidade era o próprio Cristo se manifestando no Antigo Testamento, né? Numa linguagem teofânica. E ali ele fica com o anjo do Senhor durante a noite toda conversando. Pela manhã o anjo vai embora, quer ir embora, ele fala assim, não, ele agarra o anjo, você não vai sair daqui enquanto você não... E o anjo vai lá, fica brigando, e o anjo ali, naquele momento, num ato profético, o abençoa, alterando o seu nome. A partir dali ele não seria mais Jacó o usurpador, mas seria agora o Israel. E mais à frente, né, ele sabe agora que ele é até ferido na coxa, e esse ferimento na coxa que ele começa a mancar, né, é um sinal vivo do que ele lutou com Deus. Então eu até imagino que quando ele vai contar a história para os filhos depois, principalmente para os netos, e eles olhando para ele, falam assim, nossa, o meu avô, por que ele manca? É porque ele um dia lutou com o anjo do Senhor e foi tocado. Mas ali, Cadu, não foi apenas a mudança de nome, foi a mudança de caráter, de personalidade. E nós observamos isso, tanto na criação dos filhos e no encontro de Israel, que agora já não é mais Jacó, de Esaú. Parece que tem até um viés profético nisso aí, né, Cris? Depois dessa mudança de nome, ele encontra com Esaú, não é isso? E faz uma reconciliação. Como a Bíblia não desperdiça nada, né, dessa parte de simbologia.
Então, ao que parece, é uma profecia de que haverá uma reconciliação dos povos também. Nos finais dos tempos. No final dos tempos, Isso. exatamente. Porque Israel teve o caráter dele transformado. E Esaú percebeu isso nele. Isso. Tanto é que quando Esaú vai até ele, ele vai com violência, porque ele levou 400 homens. Exato. Possivelmente ele tinha Ele não foi intenções em de paz matar. levando 400 homens, né? Exatamente. Então, quando ele encontra com o irmão, há uma reconciliação. Isso. Existe amor entre os dois. Isso. Porque ele percebe a mudança no irmão dele, em Israel. Então, o que a gente entende profeticamente é que haverá reconciliação desses dois povos, entre judeus e árabes, para aqueles que aceitarem Jesus como Salvador. A gente sabe que no final haverá essa aceitação por parte de alguns. Interessante. Profeticamente falando, Evaldo, é um desafio, né? É um desafio, né? Isso, a gente tem na Bíblia relatado isso em Isaías capítulo 19 e Isaías capítulo 60, onde Deus fala dessa promessa Isso. de reconciliação. E a gente começa a perceber, pastor, também, Carlos e Cris, como a questão da graça, ela opera no Antigo Testamento. E às vezes a gente acaba pensando, por exemplo, Deus, ele rejeita um determinado povo aqui ou ali, e a gente às vezes pensa até, por exemplo, na descendência de Ismael, no povo árabe, mas não é verdade. Deus tem promessas, e enquanto a graça de Deus, através de Jesus, estiver sendo manifestada na terra, há salvação para todos, inclusive para eles e para todos os povos. É João 3,16 claramente, né? Exatamente, Porque Deus exatamente. amou o mundo de tal maneira, e aí nós podemos até parafrasear, de Abraão, Jacó, Isaac, José e até os dias de hoje, né? É a graça manifestada mesmo. Mas o tempo passou e agora Israel, olhando para sua família, existe um grande sonhador aí nessa família. Exatamente, pastor. Aqui nós chegamos no capítulo 37 de Gênesis, né, até o 50, Isso. onde nós lemos a história de José. Toda vez que a gente O grande José. O grande José, né? Até com o apêndice do 38 que explica por que Judá não entra, não se torna, digamos assim, não herda a bênção da primogenitura. Só que, na verdade, pastor, conforme está em Gênesis 37:2, a história não é de José. E isso até a gente se espanta, porque na realidade o versículo 2 diz que esta é a história de Jacó. Por quê? É o cumprimento da promessa. Deus agora, ele tem um propósito bem específico de fazer o quê? Deus tem que pegar, basicamente essa família, levar no local propício, porque existiam grandes preocupações de manter, como nós falamos ainda há pouco, se deixar eles ficassem junto com os cananeus, aconteceria o mesmo que Judá fez no capítulo 38. Vai se misturar com os povos das nações, e a partir daí eles vão perder a pureza. Quando a gente fala de pureza, não é pureza de raça, mas vão deixar de seguir os ensinamentos de Deus. Então, por conta disso, Deus tem que levar eles para um local onde eles possam crescer e se tornar uma nação. Isso vai se operar como? Através da história de Jacó. Que agora é Israel. Que agora é Israel, Isso. através da pessoa de José. E aqui, nessa família, né, que até então nós tínhamos que eram 11 filhos, Isso. basicamente, né, Evaldo? Eram 11 filhos. Nós vimos um rapaz sonhador, chamado José. Né? Todos nós conhecemos essa história, né? E esse rapaz aqui, pastor, tem alguns detalhes, principalmente a questão dos sonhos, né? Porque ele, inicialmente, ele era o favorito de seu pai. Por várias razões. Primeiro, porque o filho dele mais novo, né? O mais novo e o xodó da velhice era quem? Era José. E filho de quem? Da esposa que ele de fato amava. Do coração, né? Exatamente, que era Raquel, né? Então, Isso. por conta de outros fatores. Agora, dentro desse contexto aí que nós estamos tratando, esse jovem aí, que até então tinha 17 anos, né? O próprio pai começa a perceber que ele é alguém diferente, né? Em relação até os seus irmãos, ele se destaca, né? E inclusive são apontadas algumas atitudes negativas que os seus irmãos tinham, principalmente os filhos de Bila e de Zilpa, né? Que eram as concubinas. Isso. Dentro disso, esse rapaz, ele começa a se destacar e o pai lhe dá uma túnica. Uma túnica, né? Geralmente essa túnica ela era como? Né? Era uma túnica colorida, que as mangas eram compridas, iam até as mãos, elas iam até mais ou menos a altura dos tornozelos.
E essa questão de dar túnica era algo que tornava ele totalmente distinto em relação aos seus irmãos, porque de acordo com os costumes da época, o que acabava acontecendo? Quem era operário ou quem eventualmente não tinha, digamos assim, não era príncipe, não tinha uma grande posição, eles usavam as túnicas, só que algumas túnicas que não eram coloridas e não tinham mangas. Isso. Então, Jacó, e agora Israel, ele dá essa túnica, ele está mostrando que no futuro, esse rapaz talvez fosse o quê? O cabeça da família, fosse o líder do clã. Então, isso causa ainda mais raiva entre os seus irmãos. Então Israel já estava, pela fé, né, de Abraão, herdada por Abraão, Israel já mais ou menos apontava para um libertador, para alguém que seria um destaque na família. Já apontava, com certeza. Jacó, através Israel, da túnica. Através da túnica ele já apontava isso. Porque, inclusive, até no Novo Testamento, quando a gente fala do filho pródigo, a primeira coisa, quando ele é restabelecido a posição dele, qual que é? A túnica, as roupas são trocadas, né? Quando a gente vai também para 2 Samuel, quando a gente fala essa questão da filha de Davi, ela usa uma túnica colorida que era típico das princesas. Então, aquilo era uma distinção. Exato. Então, apontava realmente que ele seria o chefe da família. Provavelmente foi por essa razão que no primeiro ato de José foi ser vendido e pegaram a túnica de José, colocaram sangue de animais e voltaram a Israel dizendo que seria a morte. Ou seja, vamos destruir o sonho dessa pessoa. Basicamente. E um ponto que eu acredito que foi um dos pontos decisivos para isso, foi a questão dos sonhos. A questão dos sonhos tinha um significado muito grande naquela época, né? Os sonhos hoje, de acordo com a psicologia, o que são, né? A realidade é como se fosse a externação daquilo que está no inconsciente, né? Você está colocando para fora aquilo que está guardado no seu inconsciente. Sejam preocupações, ansiedades e por aí vai. Agora, naquela época tinha uma grande importância, inclusive lá um pouco mais para frente a gente vai discutir isso, que era o fato de os sonhos eles trazerem presságio. Todas as nações, sejam as de Canaã, ou até mesmo no Antigo Egito, eles entendiam que os sonhos traziam presságios. Isso. E Jacó teve experiências também em relação à questão dos sonhos, né? Exato. Então, ele entendia que, a própria Bíblia é clara quanto a isso, Jacó guardava isso no seu coração, porque ele sabia, né, Evaldo, que essa promessa se cumpriria mais adiante. E os seus irmãos, cientes disso, né, da crença comum, que vão tentar matá-lo para que, eventualmente, ele não seja aquele que vai herdar a primogenitura. E nós vamos dar um salto aí na seguinte situação. Nós observamos que depois que ele é vendido, que José é vendido para os ismaelitas, não é isso? Ele acaba chegando na casa de Potifar, é isso mesmo? E lá na casa de Potifar começa um propósito maravilhoso do plano de Deus na área administrativa, porque foi lá que ele começou a administrar, né? Foi lá que ele começou a entender um pouco mais de administração, mas já era propósito de Deus. E de repente isso cai e ele vai parar na prisão, né, Cris? E lá na prisão começa me parece que o processo espiritual, lá ele começa a ter novamente um chamado de Deus para os sonhos, não é? Exatamente. Isso lá dentro da prisão, né? Deus começa a revelar para José, né, dando a interpretação do sonho do padre-chefe, do copeiro-chefe. E a partir daí, né, dentro da própria prisão, mais à frente ele vai interpretar o sonho do próprio faraó, né, mostrando nessa questão da importância que eles davam para essa questão dos sonhos. E até pegando um pouquinho, voltando um pouquinho no tempo, né, pastor, referência saltando um pouquinho na questão dos sonhos que a gente está tratando, quando ele vai para o Egito, que basicamente vai ser uma escola, porque Egito, assim como nós falamos de outras cidades, a cidade de Ur, dos caldeus e tantas outras cidades,
também é uma cosmopolita, uma Com grande certeza, metrópole. uma potência, né? E, na verdade, o Egito já tinha despontado como uma grande nação, né? Isso, Inclusive o contexto que José ele está, qual que é, né? Mais ou menos entre 1900 ao século XIX, o século XVIII, né? Basicamente antes de Cristo. Nesse contexto aí, o Egito está no ápice, né? Com certeza. E quem governava basicamente o Egito eram os Hicsos, que eram um Isso. povo semita, que tinha conseguido derrubar a dinastia dos egípcios e Exato. estava no comando. Dentro desse contexto, quando José, ele chega ali, ele vai passar por uma série de treinamentos, porque quem era Potifar? Potifar, ele era o chefe, né, da guarda, e Potifar, ele também, até um comentário do próprio Hernandes Dias Lopes, dá a entender que ele era um eunuco. Chega a comentar que ele era um eunuco. Uma das traduções do seu próprio nome, deixa eu só até conferir aqui nas minhas anotações, esse Potifar aí, a palavra, o primeiro título que ele recebe, que é oficial de Faraó, né? Ele diz que essa palavra hebraica significa saris. Ela pode ser traduzida por oficial e significa um eunuco ou um funcionário da corte. E até quem defende que esse mesmo Potifar aí, ele era ao mesmo tempo eunuco e alto oficial da corte, porque isso não era incomum na época. Isso. Aí você pergunta, e a segunda expressão, aí daqui a pouco eu vou para a pergunta, ele fala assim, que ele era comandante da guarda real, ou seja, ele era um comandante dos carrascos, cuidavam dos presos, os presos mais perigosos. Aí dentro desse contexto alguém pode, mas espera aí, como que ele era eunuco e ele era casado? Mas só que no contexto era muito comum eunucos, né, serem casados. Alguns comentaristas dizem o seguinte, que isso pode ter acontecido, ou ele já era eunuco e casou-se depois, ou ele, para poder ascender na carreira, né, para poder chegar a esse alto posto, ele assumiu essa condição depois, o que justificaria, entre aspas, né, a situação da própria esposa, né, tentar cometer adultério posteriormente com José. Mas neste contexto aí foi onde José começa a ter uma visão muito nítida de administração. Exatamente, Exato. Porque nessa casa ele tá trabalhando com pessoas da corte, ele está sendo treinado. Então nesse contexto aí ele vai entendendo, né, como que funciona a questão da administração, Isso. com quem ele não tem que apenas lidar com receber ordens. Eu acredito que ele começa pequeno, né? Recebendo Isso. ordens, a partir daí a Bíblia deixa claro aqui, o próprio Potifar começa a perceber que ele vai crescendo, crise, e a partir daí o que acontece? Ele vai assumindo uma posição de destaque na casa de Potifar. Fato é que ele é o mordomo, é ele que manda em todo mundo dentro da casa de Potifar e acima dele, só o próprio Potifar. Aí vem o segundo episódio que ele chega na prisão de forma injusta, mas lá Deus o exalta e no Egito começa, como você mencionou, começa uma grande fome, é isso? Exatamente. Na prisão, alguém fala que o Egito foi a grande faculdade de José, né? Na verdade, certeza. a casa de Potifar seria a faculdade, Isso. Evaldo. A prisão é a pós-graduação ou especialização, Cris. Então, nesse cenário que ele vai aprender a trabalhar, vai aprender a administrar, na realidade. Isso. Ali na prisão, ele pega, inclusive, como nós falamos, da interpretação dos sonhos, 2 anos. A Bíblia não diz o período que ele ficou preso, mas a gente pode deduzir que pelo menos 2 anos ele ficou preso, porque da interpretação dos sonhos do padeiro e do copeiro, até ele ser lembrado, a Bíblia deixa claro que passou-se 2 anos. Isso, então, exato. passa-se 2 anos, o faraó tem os sonhos, né? Como nós falamos no início, pelo fato deles darem uma grande importância para os sonhos, entendendo que os sonhos muitas vezes são presságios, Isso. ele fica preocupado e quer a interpretação. Aí, literalmente, Deus bate em todos os deuses do Egito. Porque toda a ciência do Egito, a questão dos magos e a ciência e as mágicas e toda a questão das feitiçarias que eram praticadas, ela não consegue interpretar o sonho do faraó. Mas aí um daqueles que tinha tido o seu sonho interpretado, porque o outro foi morto, né? Exato. Ele relembra e fala, tem um rapaz lá na prisão do Potifar, que esse rapaz é batata. Ele sabe interpretar os sonhos. Ou seja, mais uma vez a promessa de Deus é realçada, é mantida,
através de um homem que foi fiel e que estava, não vou dizer que estava pronto, mas estava no tempo adequado de Deus para dar continuidade à promessa que seria a promessa do povo escolhido. Exatamente, porque Deus, pela sua graça e misericórdia, como o Evaldo bem pontuou, Ele usa basicamente bem mesmo os nossos momentos, as nossas falhas, as nossas situações negativas ou de provações da vida para os seus desígnios, né? Deus tem o poder de converter muitas daquilo que nos parece ruim em coisas boas. E na história de José, Deus aproveita tudo o que acontece para pegar, para transformá-lo e usá-lo como instrumento da sua vontade. O próprio nome dele, né, tem um enorme significado nesse sentido. E José, né, quando interpreta os sonhos do faraó, os sonhos do faraó, percebe que existe algo diferente desse rapaz. Que ele diz que o espírito dos deuses, né, estão nele e tal. Ele é agora nomeado governador do Egito. Aí surge até uma questão interessante, mas por que não era de espantar se na época, por que na época de José, ele é um estrangeiro nomeado líder, governador de todo o Egito, sendo que existe tantos nacionais? Por que isso, né, Cris? E a questão é bem simples, porque como os Ixos, né, que são esse povo semita, que inclusive eram inimigos, né, que eram inimigos dos próprios egípcios, haviam chegado ao poder, eles tinham uma certa afeição por outros povos semitas, que eram a questão dos próprios hebreus. Então, para eles, assim, eles até mesmo se são solidários, corrigindo, né, gente? São solidários. Isso. E a partir daqui ele cria simpatia. Então, por alguém que também é, digamos assim, entre aspas, da sua própria terra, né? E a partir daí, Deus vem os 7 anos de fome, os 7 anos de fartura, os 7 anos de fome. Só que dentro desse contexto, Deus continua trabalhando a promessa, Evaldo. Deus não esqueceu do que ele falou a Abraão lá atrás, né? Até aqui, desde a promessa de Abraão, nós temos cerca de mais ou menos 210 anos que se passaram. Deus não esquece da promessa. E o que Deus faz agora? Deus, em José, primeiramente, ele tratou José durante essa faculdade e especialização que ele passou. E Deus lhe dá 2 filhos. Ele se casa com Potífera, que é filha do sacerdote Dion. A partir desse casamento, porque essa cidade, que era chamada também de Heliópolis, né? Essa cidade, ele vai ascender, né? Vamos dizer assim, na sociedade egípcia. E a partir daí, o que acaba ocorrendo, pastor, é que ele desponta e vai morar nessa cidade aí que ficava mais ou menos uns 20 quilômetros da capital, que era Tânis na época. Tudo isso aí você está dizendo na época da fartura, das 7 vacas gordas. Exatamente. Porque aí vem a fome, e aí a família de Israel agora desce para o Egito, é perdoado por José, perdoados os irmãos, recebem o perdão de José, e ali acontece também um fato extraordinário, que esta família passa a fazer parte da nobreza. Exatamente, pastor. Essa família de José, a família de Israel agora faz da nobreza, e que passa neste processo por 400 anos, sai da nobreza, é esquecido. Como é que funcionou isso aí agora, para a gente ver a transição da saída do Egito para um povo escolhido de Deus? Dentro do propósito de Deus, ele não queria que o povo, na verdade, de Israel, se misturasse com as outras nações. Para isso, ele tem que criar um ambiente propício, onde eles possam continuar com a sua cultura, conservar os seus hábitos, continuar cultuando a ele. Dentro desse contexto todo, Deus usa José para trazer agora o seu pai, os seus irmãos, para o Egito, e os coloca num local totalmente propício para isso. Qual é o local? Gósen. Isso. Essa cidade ou esse local, basicamente era um dos terrenos mais férteis do Egito. Com certeza. Né, próximo às margens do Nilo, não ficava tão longe da cidade. E nesse local, eles ficariam totalmente protegidos para poder crescer, se multiplicar, né? E Deus, pela sua misericórdia, Deus é tão sábio na sua presciência, Evaldo. O que ele fez? Os egípcios tinham um certo preconceito, vamos usar esse termo, né? Em relação a quem? Aos pastores. Isso. Então, eles não iriam, embora estivessem próximos
próximos da capital, não se misturariam com os egípcios, porque devido a essa questão cultural deles. Aí nesse ambiente, quando eles descem para o Egito, eles são 70 pessoas, mais ou menos, né? Mas, poxa, no mesmo capítulo fala 66, o outro fala 70. Por que isso acontece? Porque quando eu falo 66, ele exclui Jacó, exclui José e exclui os seus 2 filhos que já estavam no Egito. Então, ali, essas 70 pessoas, eles vão durante o governo dos Ixos, né? Eles vão viver na melhor da terra, que é Gósen, terra que pertence ao faraó. E o que eles vão fazer? Eles vão pagar uma taxa de 20% daquilo que eles produzirem e eles vão crescer. E em cerca de 400 a 430 anos depois, esse povo que cresceu agora e já chegou ao número de mais de 2 milhões de pessoas, né? E inclusive, quando a gente vai chegar, isso aí é algo que vai se discutir no Êxodo, um dos motivos do faraó não conhecer o povo de Israel na época, sabe qual que é, Cris? É o fato de que, como os egípcios tinham conseguido agora retomar o trono dos Ixos, e eles queriam varrer da história tudo relacionado a esse povo semita, eles destruíram todos os registros da história, basicamente, né? E então, quem é que vai se lembrar de José? Eles querem varrer e não lembrar mais esse período, pastor. E nós vemos que aqui, durante Deus, ele cumpre aquilo que ele falou através de Abraão, usando como instrumento o José, descendente de Israel, né, para mostrar o seu cuidado e a sua provisão, né? E no meio de tudo isso surge uma família tão abençoada e um nome tão extraordinário que é Moisés. Exatamente. E o livro de Êxodo vai ressaltar neste contexto uma história, um projeto, uma promessa, um chamado de Deus para esta, que até então não era uma nação, para este povo. E em Moisés começa uma nova história, uma nova nação, um novo projeto de Deus. Mas isto é assunto para o próximo podcast, para a próxima equipe, e nós queremos mais uma vez agradecer a Deus por este momento tão especial, agradecer, Evaldo, obrigado pela sua presença aqui, tão maravilhoso mesmo, que Deus continue te abençoando, Evaldo. Foi uma honra participar desse podcast. Amém. Cris, muito obrigado, professora Cris, por mais uma vez se disponibilizar. Temos aí o seu esposo Sérgio, que foi ungido ao cameraman, né, que está nos abençoando hoje. Sérgio, obrigado, Deus abençoe você. Temos a nossa gratidão também, professor Carlos, obrigado por estar conosco mais uma vez nesse podcast. Agradecemos a você que está aí do outro lado, servo de Deus, que tem nos acompanhado, orado por este projeto. Este projeto é um projeto da Igreja Batista Central, sob a orientação do nosso pastor Hamilton Carlos Cabral, de todo o nosso ministério, e tem um envolvimento extraordinário da nossa igreja, com mais de 500 alunos participando da Escola Bíblica Dominical, nessa perspectiva de leitura e estudo da Bíblia de forma cronológica. Jamais poderíamos deixar também de agradecer aos irmãos da mídia, aos nossos irmãos do som, aos nossos irmãos da luz e de todos que oram e cooperam por este projeto. Então agradecemos, até o próximo podcast, em nome de Jesus.